Muita gente considera que tem dedo podre na escolha dos seus relacionamentos, isso é um fato, né? Mas afinal, existe mesmo alguém que só faça escolhas erradas? O que tem por trás disso? Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar hoje com a psicóloga Elaine Teixeira e com a Priscila Bentes, que já esteve aqui no nosso programa e hoje voltou, porque ela é aconselhadora sentimental e ela já viveu, né, um dos dramas assim da vida, inclusive escreveu um livro, canalhas.com. Sejam bem-vindas, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Que bom que você voltou, hein? Naquele dia foi curtinho a nossa hora do café. Como vai? Daí ficou aquela vontade, né, de continuar falando sobre os canalhas. Gente, dedo podre. Será que tem mulher que tem um dedo podre mesmo e só escolhe errado? Bom, existe uma tendência, sim, a gente repetir alguns padrões, né, de decisões e atitudes. Isso é má sorte ou é uma tendência que a pessoa tem? Então, na verdade, a gente tem algumas bases que são culturais, né, que influenciam, sim, nas nossas decisões e escolhas, mas não são determinantes, né? Antigamente, a mulher, né, a gente pode pensar assim, que antigamente muitas mulheres faziam determinadas escolhas, outras nem escolhiam, às vezes era a família que escolhia, né, para ter, de certa forma, segurança, era uma questão cultural, e não importava muito se aquela pessoa era legal ou não, ela tinha que ter segurança e também tinha também a questão, né, e ainda hoje, muitas mulheres, por medo de ficar sozinhas, elas tendem a ficar com pessoas que são erradas, né? Isso pode ser chamado de dedo podre? Sim, na verdade, a gente, como eu falei, a gente repete, né? As mulheres acabam repetindo, os homens também, né? Mas em menor proporção. Repetindo um comportamento que é adquirido, que realmente tem essa base cultural, né? Mas tem a ver com a questão do autoconhecimento. Então, assim, a gente repete as nossas atitudes porque a gente se acostumou dessa forma, ou a gente viu na nossa família atitudes assim, relacionamentos assim, né? E se a gente não quebrar esse padrão, a gente acaba, sim, escolhendo novamente a pessoa errada, né? Priscila, você tinha dedo podre? Não, nunca me considerei com dedo podre. Bom, a Priscila tem uma história, gente, né, do livro dela, canalhas.com. Canalha.com. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, esse livro é um livro que eu digo que é um livro de ficção, mas ele é baseado em fatos reais. E a história é muito boa, né? Eu me envolvi com o canalha, sim, era uma pessoa extremamente inteligente e sedutora e doente, né? Ele tinha um comportamento totalmente doente. E, obviamente, eu não sabia disso, eu fui descobrindo ao longo do caminho, mas eu não acho que tenha sido uma escolha de dedo podre. Na realidade, ele me escolheu, né? E eu simplesmente aceitei e deixei o barco correr. A hora que eu percebi que aquilo não estava me fazendo mal e que eu descobri que ele tinha muitas outras mulheres, eu saí de cena. 30 mulheres. Mas as mulheres, acho que os homens também, acho que não é só um comportamento feminino, mas as mulheres mais do que isso, elas têm a tendência de que vão consertar. Tá ruim, mas eu vou dar um jeito. Elas acreditam nessa mudança. Então, assim, ela apanha, começa uma palavra, depois é um esbarrão, depois já é e a coisa vai indo, até a hora que ela está apanhando mesmo e daqui a pouco ela está sendo morta. E ela tem sempre essa coisa que vai mudar. Ou ela tem um relacionamento com um viciado, né, um alcoólatra, que vai dar problema e ela vive grande parte da vida dela sofrendo, mas sempre na expectativa dos bons momentos que eles também têm e de que aquilo um dia vai mudar. Então, assim, não é o dedo podre, é o que, né, a doutora que falou, uma repetição, né, de situações que para ela aquilo é bom, né? Sim, é como se fosse um vício, é como se fosse um vício. Eu sei que a cocaína faz mal, mas eu vou lá porque aquilo em algum momento vai me trazer algum benefício
mesmo que me faça mal, mas eu quero aquele momento ali. Eu tenho consciência de que não me Você faz bem, mas mesmo assim eu não consigo ficar sem fazer. Sem. Elaine, mas o que uma mulher, por exemplo, que tem esse comportamento repetitivo, né? Uma coisa é o caso da Priscila, que ela se envolveu com o homem, ela falou, né? Ele me escolheu porque já era uma coisa normal para ele, o tipo de atitude. Ela até explicou para a gente quando esteve aqui no programa, de que ele escolhia a vítima, ele começava a namorar, envolvia a vítima, depois fazia com que a vítima saísse das redes sociais, para ele poder, através das redes, já escolher outra vítima, e assim e teve quase, ou mais ou menos, 30 namoradas além de você. Um caso à parte, né? De um canalha, de fato. Mas assim, o que faz uma mulher, por exemplo, né? Acho que foi esse o caso do livro da Nívia, né? Que ela, Dedo Podre, porque ela, segundo, né, escolheu várias vezes errado, enfim. O que faz uma mulher, né, mesmo sabendo que aquele relacionamento não faz bem, ela terminar, em alguns casos, um relacionamento, depois ela começar outro relacionamento, observar o mesmo comportamento e mesmo assim ela insistir num problema desse, psicologicamente, como entender? Então, na verdade, ela tem consciência, né? Num primeiro momento, a mulher não tem essa consciência, né? Ela vai tomando essa consciência a partir das situações que vão acontecendo. Ela só está repetindo um padrão, né? Então, quando ela vai percebendo que as coisas estão acontecendo não da forma que ela esperava, né? Ela vai vendo os sinais, porque esses sinais, eles são dados a todo momento, né? As pessoas dão sinais a todo momento. Mas por conta de uma idealização que a gente faz de uma relação, de um relacionamento de um homem, a gente vai não tomando uma decisão, não tomando uma atitude, deixando para lá e tudo mais, né? Então, o que acontece? As mulheres tomam a consciência nesse segundo momento, elas se conscientizam, mas elas não conseguem colocar isso na prática. Mas tem mulheres que, assim como a Priscila falou, né? Tem mulheres que se realizam em um relacionamento assim, mesmo sabendo que não faz bem para ela? Não. Na verdade, elas se adaptam àquela relação, né? Mas ela vai se anulando. Ela vai se anulando, ela vai deixando de ser quem ela é. Em prol dos momentos bons, não é isso? Ela vai sempre lembrar que aquele momento pode voltar a existir. O que gera mais sofrimento ainda, ela vai se sabotando, né? Então, assim, o que eu entendo é que qual é a repetição? É não colocar na prática a consciência que é tomada, né? Porque ela toma aquela consciência, mas ela não consegue colocar aquilo em prática, né? Então, por isso que é importante a ajuda de um profissional, né? Que faça com que essa pessoa, ou um grupo de ajuda, ou alguma coisa assim, que faça com que essa pessoa consiga colocar isso na prática. Porque a verdade é que ninguém muda ninguém, né? Então, assim, você se muda, mas você não consegue mudar uma pessoa que não queira mudar. É uma ilusão, né? É uma muitas ilusão. Ficam acreditando que ficam ele vai mudar. E o próprio companheiro, ele promete, né? Quando ele vê que ele foi além do que ele deveria ter ido, seja, né, numa mentira ou numa violência ou em alguma coisa que ele esteja repetindo e que faz mal na relação, ele ajoelha, ele chora, ele diz que ele vai mudar, que daqui para frente vai ser tudo diferente e tal. Acredita. Dá uma melhorada na relação e depois ele volta a fazer isso novamente. Então, olha, a gente tem um vídeo de 3 youtubers que tem o dedo podre, segundo eles. Vamos dar uma olhadinha. Muito bom. Eu realmente não consigo entender por que eu gosto tanto de me relacionar com embustes. Eu olho pro cara e penso, será que ele vai conseguir destruir meu coração, arruinar minha vida e me deixar chorando assim por uns 3 meses? Se a resposta for sim, eu já tô comprando a aliança. Não é possível, eu tô tão preocupada nesse dedo. Não sei o que aconteceu com esse meu dedo, que tá podre demais. Dá pra fazer um vídeo com tanto de toco que eu tomei. Tipo assim, não tô aqui não, de cá não. Obrigada. Passo. Vocês acreditam nisso? Vida que segue, gente, não tem jeito. Já ouvi muito e já disse muito. Ai, que eu tenho dedo podre. Tem uma sala cheia de homem bom. Eu escolho qual? O que não presta. Passei muito tempo da minha vida dizendo isso e achando que o problema estava justamente nos outros, neles. Mas ei, o problema
É com a gente mesmo. Você escolheu uma vez um errado, até que vai. Vai, passa. Mas tu escolher o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. A gente vive um círculo vicioso, um ciclo que não para. Por quê? Porque a gente não para se conhecer, a gente não para se amar, a gente não para se valorizar, a gente não para se curtir. É verdade, Gigi Barreto, eu adorei. A gente não para se curtir, porque vira um ciclo vicioso. Eu tenho uma amiga, Gigi, que lógico eu não vou falar o nome, mas que tem um dedo muito podrinho, gente. Meninas, eu não vou, olha, da próxima vez eu falo o nome, porque merece. Porque olha só, é legal ela colocar em uma sala, tem vários homens que prestam. Eu vou no que não presta. Sim, a Gigi, o que ela falou foi perfeito. Porque, na verdade, a base disso tudo, a resposta para isso tudo é o autoconhecimento. Quanto mais e melhor você se conhecer, né, mais atitudes sensatas, né, e de forma mais correta você vai agir. Então, as suas escolhas, né, vão ser muito melhores se você se conhecer mais. Né? Então, o autoconhecimento. Deixa eu chamar um intervalo rapidinho e a gente vai continuar falando. A Priscila quer falar? Depois do intervalo a gente continua no próximo bloco. E ainda hoje nós temos o quadro Eu e Meu Pet, falando em doação responsável, quando não se pode mais ficar com o seu bichinho, tá? A gente volta já, daqui a pouco. Estamos de volta e hoje conversando com a psicóloga Elaine Teixeira e com a Priscila Bentes, autora do livro Canalhas.com. A gente está falando sobre dedo podre. Sabe aquela história, né? A gente até já ouviu isso hoje, tem vários homens maravilhosos. Daí você vai naquele que é um canalha, que é um podrinho, sabe? Parece que gosta do podrinho, gosta de sofrer, gosta de se torturar, né? Porque não é possível, gente. Olha, tem a máxima que diz o seguinte: eu confio em todas as pessoas até que me prove o contrário. Exato. Né? Então, isso é um ponto a ser seguido. Eu não vou ficar com o pé atrás agora, porque, né, posso ser raptada, posso ser roubada, então não sai mais de casa, síndrome do pânico, acabou. Todos os homens não prestam, não é assim. Né? Não, eu acredito não é assim de verdade que não existe isso, nenhum homem... Não, gente, tem muitos homens maravilhosos, então como também tem inclusive mulheres... meu marido, eu estou casada há 10 anos. Como também tem homens que têm dedo podre. Eu estou casada há 10 anos com um homem maravilhoso. Também, estou casada. Agora, é isso que eu digo. As mulheres, elas têm uma questão também, né, por criação, né? Primeiro, ela precisa casar, precisa ter filho, eu já falei isso. A outra questão é o seguinte: os amores proibidos, as coisas difíceis, as coisas complicadas são muito mais interessantes, né? Ninguém para ficar no meio do trânsito. Quando é difícil, parece que gosta. Exatamente. Mais, né? Você está super atrasado, você não vai parar para olhar uma flor linda no jardim. Mas se tiver alguém fazendo alguma situação muito esdrúxula, entendeu? Alguém querendo pular de um prédio, alguém batendo no outro. Enfim, todo mundo para olhar. É fato. Então, assim, eu entro numa sala, né, que tem várias coisas ali quietinhas, mas tem um homem que está mais, que é aquele cara que é mais sedutor e tal. Vai olhar. Obviamente que as mulheres vão ser atraídas por aquele. Por exemplo, na sua relação, né, você teve esse problema, inclusive que você se inspirou para escrever o seu livro, né, o Canalhas.com. Daí você contou que naquele dia não deu tempo, né, que você deu troco. É verdade. Que ela deu troco, exatamente. não é verdade? A mulher gosta de vingança também. A vingança, ela deu um troco. Conta pra gente do troco. Então,
Como eu descobri que ele tinha muitas mulheres num site de relacionamento, né? Depois enfim, de brigar, de botar para fora, de chorar, de ficar decepcionada em termos, porque eu já tinha um pé atrás, né? A gente já tá, mais ou menos já está sabendo que tem alguma coisa errada. Falei, vou fazer meu perfil no site, óbvio, né? E aí fui lá, só que diferente do dele, eu coloquei minha foto. Foi um perfil totalmente verdadeiro. Ao contrário dos vários perfis que ele tinha mentirosos, o meu era verdadeiro. E eu sabia que ele ia me encontrar lá. E dito e feito, foi aí que eu descobri que ele tinha 5 ou 6, porque cada hora eu era abordada por um perfil, quando eu olhava eram muito semelhantes na forma de falar e de agir. Bom, eu recebi mais de 100 cartas nesse perfil, não me corresponde com ninguém, entendeu? Até porque eu estava num momento muito fechada, muito blindada para qualquer outra relação e, enfim, não estava ali com aquele propósito. Meu propósito era outro. E uma dessas centenas aí de cartas me chamou a atenção pela veracidade da conversa. Falei, não é possível que esse homem é capaz de falar com tanta verdade o que ele está falando aqui, né? E aí eu deixei passar mais um tempo e resolvi retornar para essa pessoa. E aí a gente marcou um café. E de um café a gente já saiu para um teatro, e de um teatro a gente saiu para um jantar. E dali eu já deixei claro que eu não queria nenhum tipo de relacionamento. Falei, tudo que eu não quero é me relacionar afetivamente com ninguém agora. Até porque pode ser um perigo, né? Eu era a pessoa perigosa na história, porque eu estava envenenada. Mas a gente foi ficando muito amigo, e a gente foi ficando mais amigo ainda, e a gente começou a namorar, e a gente casou, e a gente está junto há 10 anos. Olha, muito legal, então, né? foi assim, eu digo que foi até um presente que eu ganhei de Deus, né, na minha vida. E hoje você aconselha mulheres que estão passando por problemas parecidos, elas te escrevem, quando leem seu livro, se identificam com a sua história? Isso, eu tenho recebido, eu respondo todas, né, as pessoas, algumas falam assim, nossa, eu escrevi aqui, mas achei que você nunca ia me responder. Qual o conselho que elas mais pedem, Priscila? Elas só querem ser ouvidas. Na realidade, é isso, porque elas já sabem o que elas devem fazer, só que elas não têm força ainda para fazer o que elas devem fazer, né? É diferente. Uma vez eu foi até minha filha chorava de dor do amor. Eu fui aconselhá-la e falar, minha filha, isso vai passar, é uma questão de tempo. E ela chorava e falava, eu não quero que passe, mãe, eu quero ele. Eu não quero que passe. Ela me falou isso várias e várias vezes. Né? Até que eles voltaram, casaram e estão juntos até hoje. Mas a mulher nessa situação, onde ela tem todos os fatos para ver que ali ela não vai ser feliz, que ela não vai conseguir construir aquilo que ela deseja, né? Ela está na relação, mas o outro não está na relação. Então ela tem que ver de que forma ela vai sair. E ela se inspira muito, né? Meu caso é uma inspiração para ela. Ela fala, nossa, você conseguiu, como? Né? Me ajuda, então, né? O conselho maior que eu posso dar nesse momento é se envolva em questões maiores do que você. Isso é uma boa saída. Todas as vezes que eu tive muito triste, muito ruim, porque a gente tem altos e baixos, eu sou uma pessoa positiva, mas às vezes eu caio, né, nesse lugar aí comum da tristeza. Tira o dia. Vai para um hospital contar a história para uma criança que está lá. Verdade. Entendeu? Vai fazer alguma... Sai um pouquinho da história, né? Sai de você e vai ver quantas pessoas tem que precisam de você. Vai ser, né, importante para alguém. Isso já vai fazer com que você melhore. Então, agora, nós temos aqui, Elaine, uma tabelinha ali, como não errar na escolha do relacionamento, né? A gente sabe que isso é muito relativo, que cada um é individual, a gente não sabe as dores, a gente não sabe os anseios, né? A necessidade de cada pessoa, né? Mas, assim, pelo menos algumas dicas a gente vai dar aqui, né, Elaine? Então, por favor, comenta pra gente. Buscar pessoas em lugares errados. Se a gente não souber onde a gente deve estar, a gente acaba estando em qualquer lugar. Né? Então, a gente acaba frequentando e indo aos lugares errados. E aí, as pessoas acabam sendo as erradas também. Né? Então, eu estava até fazendo um complemento aqui com relação ao que a Priscila falou. Uma outra questão é a gente não transferir
os nossos relacionamentos para os próximos relacionamentos. É verdade. Né? Então a gente transfere as nossas frustrações. E nem a responsabilidade de Exatamente. ser feliz para o outro. Não, eu só vou ser feliz com Cada essa pessoa. relacionamento é único, cada pessoa é única. Então a gente acaba entrando, né, em algumas relações, levando como base a relação anterior. Então, assim, a relação anterior ela tem que ficar onde ela realmente deveria, que é no passado, né? E você deve viver aquele presente, aquela relação atual, com aquela pessoa, com aquelas características, né? Não enxergar os defeitos alheios. A gente precisa enxergar as coisas como elas realmente são, né? Ninguém é perfeito, né? E ninguém também é só defeito, né? Então, assim, como eu falei antes, as pessoas dão sinais o tempo todo, né? E a gente precisa entender o peso desses sinais para a gente. Né? Qual é a nossa real demanda, qual é a nossa, né, os nossos anseios e as nossas vontades, para a gente acabar não se contaminando com aquilo que, de repente, uma amiga, uma conhecida, uma pessoa ali do lado, gosta de viver e talvez não seja aquilo que você queira, né? Então, assim, a gente não pode supervalorizar os defeitos. Tem uma outra coisa que eu acho importante, nesse caso de defeitos alheios, é o seguinte, o que é defeito para um não é defeito para o outro. Exatamente, cada um tem. Então, assim, eu já tive outros relacionamentos, e meu marido também já teve outros relacionamentos. Sim. Entendeu? As queixas das outras não são as minhas queixas. Não são, claro. Entendeu? Eu consigo ver nas queixas das outras qualidades incríveis. Então, eu digo muito que, eu até brinco, não dá para rodar o Windows no iOS nem vice-versa, entendeu? São programas distintos, que você precisa ter o equipamento. E as pessoas são assim também. Então, é muito de encontrar, não é a tampa da panela, nem a outra metade da laranja, mas pessoas que tenham coisas a ver com você. Elas podem... opostos não se atraem. Isso aí é mentira. Opostos podem se complementar. Entendeu? Exato. Ele é forte e vai me ajudar a levantar alguma coisa que eu não consigo. Mas se essa diferença for de embate, isso aí pode acabar com o relacionamento, porque ele não vai ter o sucesso. Se alguém tem que ficar toda hora cedendo... não está certo. Não está bom. E não achar que autoestima vai mudar, baixa também é uma característica muito grande dessa mulher. Da mulher que vem com a... Aí ela vira um capacho. Sim, porque essa autoestima tem a ver com a falta do autoconhecimento. Né? E aí essa autoestima, ela fica cada vez mais baixa. E o homem, às vezes, o homem inseguro, assim, ele busca uma mulher com autoestima baixa para ele acabar com ela. Ele reforça essa baixa autoestima e que faz, porque eles acabam crescendo muito, né? Exatamente. Nesse momento eles pegam essa fraqueza. Ele né? escolhe a dedo também. Ele escolhe a dedo também, essa Muito fraqueza, bom. e ele, na verdade, acaba reforçando cada vez mais para ela se sentir Priscila, escolhe a dedo. cada vez mais fraca. E se ele pega uma segura com autoestima, ele não fica perto, não fica perto, sai. Vai não, ela nem, vaza, ela meu nem filho. deixa ele se aproximar. Vaza, Né? sai daqui de perto. Porque ela Ele não sabe tem aquilo coragem. que ela merece, ela sabe aquilo que ela realmente quer. Exatamente. Então, na verdade, ela já se posiciona e fala, opa, aqui não. Vai procurar uma outra, porque aqui não tem lugar, não tem espaço. Priscila, fala mais uma vez do seu livro, que a gente está encerrando, então, faz a propaganda aí, porque o livro, olha, é muito legal você ter dividido a sua história, né, com todas as mulheres, uma história de superação, porque viveu um problema sério, dramático, e aí deu a volta por cima, se reinventou, está dividindo a história, super ajudando corajoso, muita gente, cheio é de uma muito coragem, corajoso. muito... Todo mundo fala que é coragem, eu não vejo assim... Talvez eu seja corajosa, vou até assumir isso, porque para mim não foi difícil. Mas, voltando ao livro, ele está à venda na Livraria da Travessa, no Rio, em São Paulo está na Livraria da Vila. Eu criei um perfil no Facebook, canalha.com, lá eu tenho colocado todas as informações. Aconselho as mulheres a lerem, porque tem muitas dicas ali. Né, desse estudo de várias personas, né, que se envolveram com esse canalha. E também tem no Kindle, dá para baixar online, quem não puder, quem tiver em alguma localidade que não consiga comprar, mas se bem que a Travessa ela manda também, né, pelo correio, você pode comprar também que ela manda. Muito bom. E quem quiser me escrever também, entra lá no meu perfil no Instagram ou no Facebook, eu respondo a todo mundo. Muito bom. Elaine, muito obrigada por ter vindo dar essas dicas para a gente, né, para que as meninas
possam tentar se livrar um pouquinho, né, desse dedo podre, deixar de lado, muito bom. Olha, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco nós vamos ter aqui o quadro Eu e Meu Pet, falando sobre como fazer uma doação responsável para aqueles casos onde não se pode mais ficar com um animalzinho. Ainda hoje nós temos uma conversa com o dançarino de flamenco Gabriel Matias, que está de passagem pelo Rio de Janeiro, e lógico que a gente quis recebê-lo aqui no Band Mulher para mostrar essa arte. Não sai daí, a gente volta já. A olheira é causa de desconforto de muitas mulheres, mas é possível atenuá-las com receitas caseiras super fáceis de fazer. 2 rodelas de pepino, quando aplicadas na região dos olhos, reduzem inchaço e acalmam a pele. Cubos de gelo podem fazer maravilhas pela sua beleza. Bicarbonato de sódio dissolvido na água quente e colocado com algodão vão te dar um ar mais fresco e jovial. E acredite, rodelas de batata gelada clareiam sua pele e são super eficazes. E você, está esperando o quê para fazer a receita da vovó e eliminar as suas olheiras? Estamos de volta e agora nós vamos falar em pets. É o nosso quadro Eu e Meu Pet, e hoje com o tema Não posso mais ficar com o meu cachorro. O que fazer? A gente fala que amigo não se compra e nem se abandona, mas algumas vezes a permanência, né, de um bichinho na família fica inviável, por alguma razão específica. Então, nesses casos, o que fazer? Quem vai conversar com a gente são os resgatistas Randel e Cris, que estão aqui comigo. Sejam bem-vindos, boa tarde. Obrigado. Olha, amigo a gente não dá, a gente não abandona, não é verdade? Mas muitas situações, às vezes mudou de casa, o condomínio não permite, ou sei lá, por alguma circunstância, muita gente não consegue continuar com o bichinho. O que fazer? Porque tem muitos casos errados por aí de abandono, né? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Realmente, assim, é muito difícil, é um tema que mexe muito com os corações de todos que amam animais, né? Porque o animal, ele sente, muitas vezes entra, inclusive, em depressão, né? E muitas das vezes a pessoa literalmente descarta o animal por qualquer motivo. Então a pergunta a ser feita é: você realmente não pode ficar com ele? Ele é realmente o seu filho? Porque hoje em dia a sociedade vê o animal como parte, membro da família, né? E é, né? Sim, com certeza. A gente falou outro dia da responsabilidade. Muita gente, eu quero ter um bichinho, eu vou dar de presente ao meu filho, como se fosse um brinquedinho. E não é, eu sempre tive bicho, tenho uma responsabilidade muito grande, porque a partir do momento que você resolve, vou criar um bichinho, é parte da sua família, seu filho, e tem que lembrar que ele tem infância, né, a fase adulta, depois a velhice, que não pode ser descartado de qualquer maneira, né? É cruel, isso é verdade. Sim, inclusive você tem que procurar, se você se mudar, arrumar um local que não aceite criança, você não vai abandonar o seu filho, né? Então você tem que procurar um local que aceite animais, né? E se você alugar, você tem mais facilidade. Se você comprar, por lei, você não pode, o condomínio não pode te proibir. Uhum. Você tem um acordo entre partes. Eu não sabia disso, Cris. Quer dizer que, por lei, se você tem um bichinho e você comprou o apartamento, não podem proibir. Sim. Muita gente não sabe. Sim. Se você alugou, lá no contrato, o locatário diz que é proibido, aí tudo bem, você nem vai para lá. Mas se alugar, né? No caso, se você comprar... Não, e se você alugar e lá não tiver a cláusula que você não pode ter animal só verbal, também você vai poder ter o animal. Entendi. Entendeu? E isso independe do tamanho. Sim. Sim, desde que não perturbe a ordem, né? Por Entendi. exemplo, não pode ter barulho, som alto, nada que importune terceiros. Assim, animal entra nisso também, entendeu? Então é uma questão de acordo. Hoje em dia, antes era assim. Ou não seja um Chico da vida, né? Sim. Que vai chegar e destruir o condomínio inteiro. Tadinho do Chico. O Chico ficou famoso, ótimo. Olha, a gente tem uma tabelinha, desculpa, para vocês comentarem sobre dicas para uma doação responsável. Podem comentar, por favor, tá? O primeiro, não deixarem o abrigo porque estão lotados. Estão, né?
Porque você imagina um espaço de 60 metros quadrados com 30, 40 cachorros, né? Porque justamente são pegos de abandono, que estão no abrigo, que são abandonados, né? Irresponsavelmente são abandonados, e o dono do abrigo, os voluntários do abrigo pegam para cuidar. E acaba que a demanda de adoção é menor do que a demanda que você recolhe. O 2, divulgar nas redes sociais, pet shops e casas de ração, que quer doar o bicho, é isso? Sim, a rede social hoje em dia é uma ótima ferramenta, né? Tem um grande alcance, mas o melhor sempre é tentar com alguém de sua confiança, um parente, que assim você consegue ter um contato com o animal. O animal sofre de abandono, independente, né? Para ele é uma separação dolorosa e ele não entende o que está acontecendo. E tem animal que entra em depressão. A gente já resgatou animal abandonado que ficou deprimido por anos e não queria assunto com ninguém porque ele estava sofrendo. Lembrando dos nomes. O animal muda, o animal fica agressivo, cada um lida de uma maneira, é igual eles. Às vezes fica depressivo, às vezes fica agressivo. É a mesma coisa, a gente tem que se colocar no lugar, né? Sim. Imagina Exato. você ter sua casa, né? Você ter o seu lar e daqui a pouco você se encontra em um lar completamente diferente, não foi escolha sua, com pessoas diferentes, muda completamente o temperamento Sim. psicológico, né? Porque eles têm sentimentos, Sim. isso é fato, E você né? tem que Amam. se adequar a eles, né? A gente tem um resgatado cego que a gente não muda nada, porque ele já está acostumado com tudo aquilo ali. Se você mudar, ele pode bater, ele pode se machucar. Nós temos aqui procurar uma família que goste de animais e saiba cuidar. Sempre, se não tiver jeito, né, realmente a pessoa, por motivos de força maior, tiver que realmente doar o animal, né, tentar ter todo um critério, né, tentar referências, né, tentar realmente que seja uma família que goste, ver se o local é seguro, é bom para o animal, porque infelizmente tem muitos animais por aí hoje em dia sofrendo maus tratos, presos em correntes, então tem que ter um cuidado, né, afinal de contas tem pessoas que estão com o animal desde filhotinho, aí quando o animal está na fase adulta, com 5 anos, ou de repente idoso, aí doa o animal, imagina a tristeza para ele. É verdade. Porque o abandono não é só na rua, né? Às vezes dentro de casa ele está abandonado, porque ele fica num canto esquecido, na Sim. corrente, sem comida, sem água. Ainda é mais cruel, né? Sim. Você está Com vendo Não tem e como não ele correr cuida, atrás de concorda, comida, correr né? atrás de nada, Sim. com certeza. A gente tem aí doar, castrado e vacinado, se possível. Doar castrado e Sim. vacinado, se possível. Para fazer o controle populacional, né? Hoje em dia nós temos milhões de animais abandonados no Brasil e precisa fazer esse controle populacional, porque basta um macho e uma fêmea para colocar aí dezenas de ninhadas na rua, a cada média, 6 meses. Em média, uma cadela de porte médio, vira-lata que você vê na rua, dá entre 8 a 12 filhotes. Né? A gente hoje, no Brasil, tem 30 E a milhões gestação são 2 meses, não é isso? Quanto tempo que um 2 cachorrinho? meses. 2 meses, 2 né? meses. Então, 45 dias, né? se você deixar, realmente vai vir muito Sim. bichinho por aí. E antigamente, né, o ciclo era 6 meses para ela engravidar de novo. E isso hoje tem diminuído. Às vezes a cadela, 3, 4 meses, já está dando cria de novo. Algumas vezes acontece. Olha, nós falamos em abrigo e agora nós vamos conhecer uma iniciativa. A gente está nessa época de inverno e assim como a gente, muitos bichinhos sentem esse frio e nós temos imagens de um projeto que beneficia cães em abrigos doando cobertores. É o projeto Soninho Zen. Em 2016, eu e o meu sócio, nós tivemos a ideia de lançar um projeto que pudesse doar mantinhas para essas ONGs. Porque a gente sabe que eles precisam muito de ajuda, né? De ração, de remédios e precisam também, de alguma forma, forrar os canis ou proteger os animais do frio na época do inverno. E foi assim que o projeto Soninho Zen iniciou. O projeto a gente sempre faz uma mantinha, 2 mantinhas na verdade, a gente dá 2 opções. E o cliente que entra na nossa loja, ele compra uma mantinha para o seu cão ou para o seu gato, e a outra mantinha nós fazemos a distribuição entre essas 3 ONGs. Nós temos uma ONG no Rio de Janeiro, que nós ajudamos, né, que é a 4 Patinhas, que foi idealizada pela Cris. Tem 700 animais hoje resgatados, já fez doações de milhares de animais, tanto cães quanto gatos. Fica numa região fria, né, do Rio de Janeiro, numa região de serra, então eles precisam muito disso para forrar nos gatis.
Assim também como no Rio Grande do Sul, que é a Patas Dadas, foram diversos alunos da Universidade do Rio Grande do Sul que se uniram, né, depois de uma grande maldade mesmo, que foram vários animaizinhos da região lá da faculdade assassinados, e eles resolveram se unir e montar aí uma ONG que hoje em dia já doou centenas de animais, possui vários resgatados, né, aguardando um lar. E lá é muito, muito frio, então as mantinhas sempre ajudam muito nessa questão. E tem também o projeto Segunda Chance, que fica em São Paulo. O projeto Segunda Chance, ele também já tem centenas de animais doados. É um projeto que tem principalmente muitos animaizinhos idosos, que a gente sabe que é muito difícil de pessoas quererem adotar animais idosos, né? E o projeto Segunda Chance faz esse trabalho lindo e mantém esses idosinhos super bem cuidados. E são essas 3 as nossas ONGs parceiras, que nós temos muito orgulho do trabalho que eles fazem. E nós também gostamos muito de ajudar com o nosso projeto. Você pode entrar lá no nosso site, zenanimal.com.br, procurar pelo projeto Soninho Zen, que é o que a gente deseja para esses animaizinhos, que eles tenham um soninho zen, mas principalmente tenham um soninho zen em algum lar, né, que eles sejam adotados. Eu espero que vocês gostem do projeto, e é um projeto que nós vamos manter aí enquanto a nossa loja virtual estiver no ar. Obrigada! Que lindo, não é, gente? E muita gente trabalhando aí em prol dos animais, né, cuidando. Eu vejo em vários lugares também, em alguns estabelecimentos comerciais, água, ração. Sim. Isso é muito legal, né? A sociedade hoje, ela evoluiu, né, muito. Então, não vê mais o animal como coisa. Até aqui, né? A gente está indo para Brasília para votação no Senado do animal não é coisa, um projeto de lei que torna que a legislação como, né, vê o animal como uma coisa, como objeto, como uma mesa, um copo, né? E a gente está lutando para mudar isso. Gente, como que vocês mantêm um projeto rapidinho para a gente encerrar? Então, nós temos animais resgatados e muitas das vezes nós que custeamos e outras vezes também ajuda de alguns amigos da nossa rede. Então, quem quiser ajudar, seja como voluntário, que vocês devem precisar, ou mantendo, podem entrar em contato através das redes sociais? Sim, Instagram, Facebook. Olha, muito obrigada, tá? Sejam sempre bem-vindos e parabéns pelo trabalho. Obrigada a vocês. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos conhecer o Gabriel Matias. Ele tem 25 anos e é um brasileiro reconhecido mundialmente na dança flamenca. Tem ainda o nosso hashtag Divando. A gente volta já. Estamos de volta e agora nós vamos conversar com o Gabriel Matias, que está aqui e acabou de se apresentar para nós essa dança maravilhosa, o flamenco. Seja bem-vindo nessa dança tipicamente espanhola, eleita Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco e que aqui no Brasil vem despertando cada vez mais interesse, como foi o caso do Gabriel Matias. Tudo bem? Tudo bem.
Seja bem-vindo, por favor. Obrigado. Pode Prazer sentar. estar aqui. Sejam bem-vindos. Olha, Obrigado, ele prazer. teve contato com o flamenco aos 10 anos em Porto Alegre e hoje viaja mostrando ao mundo a sua arte. Gente, que talento! Pena que ele não veio com a roupa, que eu queria ver aqui. Muito bom, seja bem-vindo. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Arrepiante, né, gente? Muito bom. O que é preciso para se tornar um dançarino de flamenco? É preciso, acho que muito amor, como tudo, e muita dedicação. Você é uma pessoa muito dedicada e com muito foco. Eu acho que sim. Quando foi o despertar, Gabriel, para essa dança? Como tu disse, foi aos 10 anos de idade, porque a minha mãe se inscreveu numa escola de flamenco. Ela começou a fazer aulas, como ela faz até hoje, como aluna. E então, como eu era muito pequena, eu ia com ela nas aulas, eu a acompanhava. E então o professor dela me convidou para fazer uma aula, porque eu não ia experimentar alguma aula, ele achava que eu levava jeito e por isso eu comecei a dançar. Aqui no Rio nós temos várias escolas, né? Vamos apresentar a Sim. Roberto. Roberto Monteiro, guitarrista. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E Tatiana Bittencourt, que é uma das sócias do estúdio Arte Flamenca, que estão me trazendo aqui para o Rio de Janeiro. E o estúdio ensina essa dança, Sim, Tatiana? a gente tem um estúdio só de flamenco em Laranjeiras. E são vários professores, tem aulas todos os dias. E há um interesse muito grande do brasileiro com relação à arte? Tem. Eu acho que tem interesse no mundo inteiro. É muito impressionante como o flamenco é apaixonante. Você encontra flamenco em todos os lugares do mundo. E no Rio também tem bastante. Porto Alegre é uma das cidades do Brasil que mais o flamenco se destaca, né? Sim, tem um forte núcleo de flamenco no Rio Grande do Sul. Eu acredito que isso tem a ver não só, obviamente, pela qualidade dos profissionais de lá, mas também pelo caráter do frio, essa cultura também, a proximidade com a cultura espanhola, né? É muito forte a dança e a música, a influência da dança e da música espanhola na cultura rio-grandense. Você se mudou para Madrid, né? Me mudei para Madrid. E aí, como foi essa parte da mudança? Conta um pouquinho pra gente. Foi um pouco inesperado, assim, porque eu não programei a mudança, né, de país. Com 20 anos eu fui passar 3 meses na Espanha para estudar flamenco, mas por um período curto. E eu descobri a possibilidade de que eu poderia estudar no Conservatório Superior de Dança de Madrid, que foi onde eu acabei os meus estudos esse ano. E então, pouco a pouco, eu decidi que eu ia fazer a prova de acesso, fiquei e foi assim, fui ficando e já levo 4 anos lá. Tem muitos brasileiros lá fora dançando? Muitos não, mas os poucos que tem conquistaram um lugar bastante importante assim dentro do cenário do flamenco em Madrid. Tatiana, o brasileiro tem uma ginga já. A gente pode ser de certa forma convencido de que nascemos já com uma ginga, né, um gingado diferente. Então, em tudo que o brasileiro se propõe a fazer, creio eu, com relação, principalmente quem já tem, né, esse dom da dança, com certeza se destaca, né? É porque o flamenco é uma mistura de vários povos e várias culturas, e acho que a gente também, brasileiro, vem desse mesmo lugar de união de várias culturas, né? Então, acho que de alguma forma a gente entende um pouco esse lugar de pega um pouquinho dessa arte, mistura com aquela, né? Agora, essas pessoas que estudam, né, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, aprendem a dançar a dança flamenca, onde que elas se apresentam? Como que é usado? Existe muita busca, porque é lindo, né? É lindíssimo de ver, emocionante, arrepia. É muito procurado para apresentações? Tem alguns lugares que tem tablados, que a gente chama, que são como restaurantes, então os shows são mais próximos, né? Isso tem pelo menos 2, 3 vezes por mês no Rio. E as companhias montam seus espetáculos em teatros ou quando vem algum bailarino convidado. A gente está trazendo o Gabriel, o espetáculo com ele super bonito no Teatro da Sala Baden-Powell. Tem alguns teatros no Rio onde o flamenco é possível de se apresentar. Vocês se apresentaram semana passada aqui no Rio de Janeiro. Como é que foi essa passagem pelo Brasil? Conta um pouquinho. Foi maravilhosa. Foi
eu sempre venho todo ano, nas férias dos meus estudos, eu sempre vinha para o Brasil para visitar a minha família e pouco a pouco isso foi se tornando no meu período de trabalho no Brasil. E desde ano passado eu tenho recorrido algumas cidades dando curso e fazendo shows e é a segunda vez que eu venho para o Rio de Janeiro. E nessa vez foi outra vez em parceria com o estúdio e essa vez já foi um pouco maior o período que eu tive aqui trabalhando, né? Foi uma semana, fizemos 2 workshops, um para um nível mais profissional, onde as alunas puderam aprender uma coreografia que foi apresentada nesse espetáculo da Sala Baden-Powell, que o espetáculo se chamou Quando o Rio Encontra o Mar, e também um workshop para os alunos mais iniciantes que não têm uma visão profissional. Em Madrid você só dança ou você dá aulas, estuda? Como que é a sua rotina lá? A minha rotina durante esses últimos 4 anos foi sobretudo de estudos, né? Eu estive estudando pedagogia do baile flamenco no Conservatório Superior e então meu dia se ocupava basicamente de aulas, né? Mas pela noite eu também danço nos tablaos flamencos de Madrid e também, paralelo a isso, trabalho em 2 companhias de flamenco, companhia Antônio Canales e Javier La Torre. Alguma apresentação assim inesquecível? Muitas. E o mais engraçado é que quando é inesquecível, quando a gente não espera muitas vezes, parece que ou tu diz, hoje eu estou muito cansado, ou o lugar a gente não dá tanta importância antes. Sempre tem alguma importância, mas muitas vezes pensa que vai ser uma apresentação mais, mas quando vê se converte num dia muito especial. Para mim foi muito especial quando eu dancei com a companhia do Antônio Canales, a gente fez um espetáculo muito emblemático para o flamenco, Torero, e numa sala muito importante de Madrid, para mim foi muito bonito. Roberto, e você? Toca? Como foi que você escolheu essa área? Fala pra gente. Eu toco flamenco, sou guitarrista flamenco e a gente na verdade mora junto lá em Madrid, né? Eu tô aproveitando também vir para cá. E a gente teve essa oportunidade de fazer o espetáculo do Gabi em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, né? E eu comecei com flamenco, já tocava violão clássico, já estudava violão clássico, mas teve uma pessoa que foi fundamental, que é uma grande maestra do Rio de Janeiro de violão clássico, que se chama Mara Lúcia. Ela foi maestra de muitos violonistas de música brasileira, de violão clássico e de flamenco. Ela introduziu muita gente boa que está tocando aí. E através dela, quando eu estudava no FRJ, eu conheci, ela me levou num estúdio de dança, de baile, e comecei a tocar para baile. E, enfim, e aí fui para um monte de lugar, fui para fora do Brasil e finalmente optei por aprofundar meus estudos na Espanha. E coincidimos, foi na mesma época que a gente foi. Muito bom. E estamos lá até hoje. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns, Gabriel, né, pela escolha, né, porque a arte, quando a gente recebe, né, alguém que nos traz a arte, presenteia a gente com uma arte tão linda, uma dança tão linda, tão intensa. Parabéns, voltando ao Brasil, passe outras vezes aqui no Band Mulher. Parabéns, Roberto. Tá, eu fico apaixonada pelo som. Devia vir fazer aula. Pois, não, olha, eu vou te falar, Tatiana, até uma vez arrisquei, né, mas foi uma escola que dá aula de dança cigana, flamenca, que fica ali indo para o recreio, mas só tinha aula às quintas, e às quintas no horário eu estou aqui trabalhando. Então eu tenho que realmente, porque é uma coisa que me encanta, assim, me deixa apaixonada. Eu não descarto essa possibilidade mesmo. Seja bem-vinda mais uma vez. E agora eu vou chamar para vocês conhecerem também a nossa diva de hoje aqui no nosso Band Mulher. Vamos lá. Geralmente maquiagem eu não costumo usar não, sou bem básica. Eu gosto de usar bem uma basezinha bem clarinha, um batonzinho, não sou de usar muita coisa. Uso mais coisa assim pra sair à noite, mesmo assim clarinha. Durante o dia eu gosto de usar uma roupinha bem fresquinha, nada de muita coisa apertada. Calça jeans só mesmo no frio. Gosto de roupinha sempre larguinha pra trabalhar. Gosto de calça, vestido, saia, só esse tipo de roupa mesmo que eu uso. Eu tô mais light, eu usava muito salto alto, agora eu parei um pouco.
Eu mesmo cuido das minhas unhas, faço meu cabelo, eu mesmo me viro em casa. Eu sou diva, #divanda. A nossa diva de hoje. Ela mesma se cuida, muito bom, né? Olha, muito obrigada de novo. Sejam bem-vindos e o Band Mulher de hoje, né, tá ficando por aqui. Falamos em dedo podre, né, na escolha da pessoa errada. E olha, e uma coisa é fato, e eu quero lembrar vocês. A única coisa que nós podemos dizer que somos donos é das nossas escolhas. São as nossas escolhas que irão moldar a pessoa que a gente vai ser no futuro, né? Nós somos resultado delas. Então, a gente tem esse poder de escolher. Façamos com humildade, responsabilidade e coragem. Escolha ser feliz, né? E tenha uma vida extraordinária. Você pode, se você quiser, tá bom? A gente fica por aqui e amanhã a gente volta nesse mesmo horário com mais Band Mulher só pra você. Beijo!